Boa noite, pessoal. Nós estamos com uma interferência de internet aqui, mas vamos, que hoje não passa. Eu sou Juana Labres, sejam bem-vindos aqui no meu canal do Instagram, onde nós conversamos sobre vários temas. E hoje não poderia ser diferente, mais um tema importante aqui na live. Vamos falar sobre os desafios da adoção no Brasil. E nada mais, nada menos, vamos trazer uma convidada, a doutora Silvana. Silvana do Monte Moreira. Ela já esteve aqui no canal por mais 2 vezes, essa é a terceira, se eu não me engano. Ela é advogada, especialista em adoção e em famílias, presidente da Comissão Nacional da Adoção do IBDFAM e de Direitos da Criança e do Adolescente no OAB, daqui do Rio de Janeiro. E também a psicóloga, tá? Maria Mayra Rangels, deixa eu pegar aqui. E vamos estar conversando hoje justamente sobre essas dificuldades, esses desafios, né? Nós já estamos aqui com a Silvana e com a Mayra, que já chegou. Vamos fazer os convites. Tomara que hoje dê certo. Vamos ver aqui. Pela presença, a Bruna. Vamos primeiro. Eu não acredito. Agora eu vou convidar a Mayra. Vamos Acho lá. que agora deu certo, né? Deu. Aquele dia a gente passou um pouco. Já mandei o convite para ela. Maíra, querida, Vamos ver ver como se é que... você entra. Isso. Ela é conselheira tutelar. Eu estava fazendo as apresentações e quando vocês estavam chegando, chegou. Oh, que bom, Maíra. Que bom. Exato. Axé. Ah, bem, tá bem. Primeiro, né, eu quero agradecer, primeiramente, a presença. Não deu certo naquele dia, nós remarcamos para hoje. Vamos começar o mês com perna, pé, mão, cabeça, tudo direito. E a doutora Silvana já é a terceira vez que está aqui com a gente, já é figurinha carimbada. Amei conversar as outras vezes contigo, não vai ser diferente. E nós estamos aí com uma psicóloga também, que é conselheira tutelar, para estar conversando sobre essas dificuldades, esses desafios que existem na adoção. Eu peguei uns números, rapidamente, que o Conselho Nacional de Justiça, não reparei que ano é, mas deve estar atualizada. Tem 30 mil crianças acolhidas em mais de 4.500 unidades pelo Brasil. É isso mesmo, né? Sendo que dessas 30 mil crianças, apenas 5.154 crianças aptas para serem adotadas. Exatamente. É um diferencial muito grande. Eu não tenho os números de famílias que estão na fila de espera. 33 mil. Por volta de 33 mil. 33 mil para 4.500 crianças. Tem algum erro na matemática, né? O pessoal vai perguntar. Eu conheço qual é o erro. Na realidade... Eu estive nessa fila e saí rapidinho. Na realidade, Joana, todos os anos, em maio, saem reportagens, a gente até discutiu isso ontem no quintal da casa de Ana. Ontem não, antes de ontem. Saem reportagens enormes dizendo o perfil não bate porque o perfil do habilitado é sempre de bebê recém-nascido, branco, saudável. Esse perfil já mudou. Ao longo dos últimos 10 anos, 15 talvez, através do trabalho dos grupos de apoio à adoção, o perfil aumentou, né? Naquela época, até 3 anos, já era, a partir de 3 anos era adoção tardia, hoje adoção tardia só a partir de 7, 8 anos, ou seja, o perfil aumentou bastante. E com relação a crianças negras, pardas e pretas, né?
nós tínhamos uma dificuldade grande de inserção, que não existe mais. Desde que esteja nessa Não, idade, né? até 7, 8 anos, e seja saudável, não existe mais qualquer dificuldade para a colocação das crianças. Bom, quase derrubei. Então, eu chego à conclusão, se me corrige, né? Que essas 5.000 crianças, elas são maiores ou têm algum problema de Ou saúde? compõem grupos de irmãos. Grupos de irmãos, que também é uma dificuldade, porque a gente não quer separar irmãos. Exatamente, né? Esse é o desejo. Então, às vezes, famílias não estão prontas para receber tanta gente. Desculpa, te cortei. Não, principalmente nesse momento sociopolítico e econômico que nós estamos vivendo, né? A gente não tem condições de fazer colocação de mais de 2 crianças numa família. Se você imaginar um bom colégio aqui no Rio de Janeiro, um bom colégio, nível top, né? R$ 4.000. Você vai adotar 3 crianças e colocar num Santo Agostinho, num São Vicente, num Cruzeiro, num PH, você vai gastar R$ 12.000 por mês. Isso apenas com colégio. Porque tem a parte de saúde, investimento, alimentação e outras situações. Agora, Maíra ou Maíra? Maíra. Como é que a gente pronuncia? Maíra. Maíra, né? Bem, seja bem-vinda, tá? Muito obrigada. Eu te vi numa live acompanhando a gente. Você estava acompanhando a Silvana. E eu fiz o convite. Você é conselheira tutelar, né? Sim. Você está lotada em algum lugar? Como é que é? Estou conselheira no Conselho da Rocinha, que abrange... Da Rocinha. Sim, abrange Leblon. 9 bairros, se eu não me engano. É Leblon, Gávea, São Conrado, São Conrado, Vidigal, Rocinha, Jardim Botânico, não sei se já falei. Joana, Cruzado. a Maíra é minha companheira de viagem, ela é meu copiloto. Ela é copiloto. Né? Tem 7 anos que Maíra é meu copiloto. Ela vai comigo nas visitações aos abrigos. E toda vez que nós vamos, a gente se perde. Então, é um copiloto maravilhoso. Umas roubadas bem boas, para não dizer o contrário. Melhor presente. O melhor presente de Natal vai ser um GPS para ela, tá? Olha a dica. O pior é que a gente tem. Tem 2 GPS. O GPS do carro e a Glorinha. E a gente ainda entra em cada roubada fenomenal. Meu Deus do céu. Bem, para quem não conhece essa área em que ela atua aqui no Rio de Janeiro, a Rocinha, Vidigal, toda é a maior comunidade aqui no Rio de Janeiro, considerada, não é isso? Maior número de habitantes. Só a Rocinha. Só a Rocinha, né? Só a Rocinha. E só para estar situando o pessoal que fica na Zona Sul, uma área nobre, Leblon, como você estava falando, Jardim Botânico, etc. E como é que funciona o trabalho de uma conselheira tutelar? Então, o trabalho é para a gente garantir o direito de crianças e adolescentes. O que o conselheiro faz, isso é uma pergunta recorrente, porque às vezes as pessoas dizem assim, o conselho está acompanhando. A gente sim acompanha, quando a gente aplica uma medida, por exemplo, para uma criança que está em situação de vulnerabilidade, e porventura precisamos acolher essa criança, a gente continua acompanhando a criança em reuniões com a direção do abrigo, porque a gente é chamada também, o conselho é convocado para as audiências. Então, a gente acompanha nesse sentido, mas a criança, nesse caso específico,
ela está protegida no abrigo. A gente acompanha o caso, se vai ser reintegração familiar, se a criança vai ser colocada para adoção, se está cedo para reintegrar, acompanha nesse sentido. Entendi, entendi. Se vocês tiverem perguntas durante o processo, eu vou dando uma olhada aqui e vamos tentar encaixar com relação. Agora, Silvana, me diga uma coisa. Existe uma denúncia de maus tratos, acredito que a conselheira tutelar haja na visitação, Sim. Correto? Correto. Essa criança é recolhida para um abrigo ou para um outro familiar que possa ficar com ele, de preferência, e é feito todo um processo. E durante 4 anos, essa criança é acompanhada para reintegrar novamente a família ou ela já vai direto para uma adoção? Como é que funciona a lei nesse sentido? Porque tem muita gente que diz que quer adotar, mas que foge por causa da burocracia, porque tem medo de que eu pego a criança, começo a criar, 6 meses, 1 ano, os pais aparecem e querem pegar de volta. Isso é um medo que a gente precisa falar. É um medo recorrente, Joana. Na realidade, a denúncia vai ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar reporta ao juízo e o Ministério Público, entendendo haver razões suficientes para a propositura de uma ação de destituição do poder familiar, entra com esse pedido com a liminar de suspensão do poder familiar. Existe, obviamente, que antes dessas medidas, a tentativa de reinserção na família natural, aquela formada pelo núcleo básico da família, né? Pai, mãe, irmãos. Não havendo nessa família de origem condições de dar suporte a essa criança, acolhê-lo, cuidá-lo, dar educação, saúde, alimentação, é procurada a família extensa com quem essa criança tenha laços de afetividade e afinidade. Então é preciso que aqui fique muito certo o seguinte: não vai se procurar uma tia distante no Nordeste. Eu e Maíra somos 2 nordestinas, então digamos que a gente mora aqui no Rio há 40 anos, e aí vão procurar um tio, um primo que não tem mais contato com a gente. Não. É com quem tem isso, laço de afinidade e a afetividade. Né? Eu e Maíra temos muito mais laços de afetividade e afinidade do que com eventuais parentes que a gente tenha, por mais que tenham o mesmo sangue. Então, verificado se essa família extensa tem condições de dar a essa criança o que ela necessita, sempre lembrando que o interesse é ser atendida da criança, aí verifica-se que a avó não quer, o tio não quer, e que as outras pessoas, de fato, não têm interesse na criança, ela efetivamente é encaminhada para adoção. Mas lembrem que os genitores são detentores do poder familiar e eles têm direito à ampla defesa contraditória. O que é isso? Eles têm direito de recorrer. Recorrer em juízo, na justiça, para falar o português mais claro. Eles têm direito a todas as defesas possíveis. Certo. E o que faz uma criança ser retirada dessa família? Que tipo de denúncia? Que ocorre? Então, podem ser diversas, né? Porque, assim, a vulnerabilidade pode abranger várias coisas. Então, se uma criança está sendo explorada para trabalhar, né? Se uma criança não está na escola, está trabalhando na rua e não está na escola, sim, esse tipo de coisa. Sofrendo assim, maus tratos, né? Sofrendo maus tratos, exploração sexual também. Mas, às vezes, a mãe também não tem recurso para a criança, não tem condição. Aí o conselho encaminha essa família para o CRAS, para Bolsa Família, para coisas desse tipo, né? Para assistência.
e aí ir para a educação, para ver matrícula na escola. E se essa família é recorrente, se volta para a rua, leva a criança, fica pedindo no metrô com a criança, aí isso é avisado pela sociedade em geral, que pelo artigo 227 da Constituição Federal, criança é dever de todos. Então, não é se está vindo uma briga lá que a criança está envolvida, pai e mãe, a criança está envolvida, não vou me meter não, porque não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Então, Exatamente. Entendi. É porque a gente vê muitos adultos com filhos, né, pedindo na rua ou vendendo bala com a criança no colo, que é uma maneira até de comoção, de comover e a pessoa acabar comprando o produto mesmo não querendo, e isso realmente é errado. Quer dizer, a gente deve até agir, a gente deve até denunciar para ver como é que essa criança está sendo tratada em casa. Porque se ela fica o dia inteiro na rua, é sinal que não está na escola, é sinal que não está sendo alimentada adequadamente, está sendo explorada financeiramente. Exatamente. Isso sem falar em pais que bebem, pais que se drogam, ou a ausência de um deles. A gente sabe muito bem o que acontece eu tenho que trabalhar, não tenho onde deixar, e eu deixo o meu maiorzinho cuidando daquela fila, né? Aquela filazinha que vai descendo, que também está errado, porque criança não pode cuidar de criança. Joana, na realidade, o Estado tem o dever de propiciar a creche para essas crianças menores, né? Acontece que anualmente você vê na frente das varas da infância e da juventude filas na busca de colocação de vagas para essas crianças. Filas também para a colocação dos filhos maiores na escola, preferencialmente em escola próxima à creche, para a mãe fazer uma viagem só e deixar todas essas crianças. E acontece que nós estamos num momento de que o bem-estar social está sendo destruído, né? O Estado está caminhando para o Estado mínimo, e com isso, educação, cultura, saúde, principalmente para as crianças invisíveis, que não votam, que não têm rosto, que não têm voz, essas ficam cada vez mais escondidas, né? Mas aí tem uma outra vertente. Falta de recursos financeiros não é razão para a destituição do poder familiar. Caso fosse, sei lá quantos milhões estariam destituídos do poder familiar, né? Porque hoje a gente tem uma população muito pobre, né? E o empobrecimento tem aumentado muito. Mas tem uma questão que é o cuidado. Existem pessoas pobres, humildes, que exercem um cuidado com maestria, independentemente da situação financeira. E existem pessoas humildes que não conseguem exercer o cuidado. E com isso abusam das crianças. Eu falo abuso físico, emocional, né? Abandonam, maltratam, né? E a gente tem que lembrar que hoje não se pode mais bater em ninguém. Quantas vezes a gente entra no metrô e tem alguém batendo nos filhos, gente? Ou nos shoppings mesmo. Isso não tem classe social, não. É daquela, né? Aquela que está mendigando lá no metrô, bate no filho, assim como aquela que está carregando o filhinho no shopping mais chique da cidade também bate no filho. Então você tem que denunciar. Vai se meter? Vai sim. Tem que denunciar. E vale salientar aqui que, assim, com a pandemia, as pessoas mais em casa, então o número de denúncias tem aumentado muito. E as pessoas, assim, quando são de bairros, né, não são das comunidades, né, porque o pessoal da comunidade está acostumado. O conselho não leva filho de ninguém, mas, assim, tem essa pecha de, eu vou perder meu filho para o conselho tutelar. E aí parece que tem um quartinho lá, né, no conselho tutelar para esconder as crianças. Mas não é isso. Mas quando a pessoa da Zona Sul recebe denúncia, ela fica transtornada. Isso é um absurdo, faz questão de
de mostrar e é difícil até chegar na pessoa para fazer visita domiciliar, para conversar. Então, isso é um, um recorte que ficou assim, não, eu não sofro desse mal. E hoje em dia não está assim, né? Hoje em dia a gente tem visto, tem recebido bastante denúncia de classe média. Uhum. Existe um mito também de que eu estou começando por esses pedacinhos antes de chegar na adoção, até para esclarecer algumas coisas para o público que está nos assistindo ou que vai nos assistir. Algumas mães solteiras, geralmente jovenzinhas, às vezes até menor de idade, ou então aquela mãe que já teve 8 filhos, surge mais uma gravidez e elas ficam com receio de entregar a criança para adoção, achando que está cometendo um crime. Preferem fazer o quê? Abandonar no terreno. O crime está no abandono no terreno, não é verdade? Eu lembro muito bem, numa das palestras que eu assisti, que não é crime. Você está numa gravidez, infelizmente, não tem condições de manter mais uma boquinha, não tem condições de assumir aquela criança porque foi uma aventura, ou o pai sumiu, você tem 16, 17, 15 anos de idade, é tão mais fácil e mais honroso procurar ajuda, procurar a vara da família, que tem em todo o Brasil, várias unidades, nas grandes capitais, eu não sei como é que funciona nos interiores, e falar, não tenho condições, vai nascer, ou quando fizer o parto, pedir para o médico, ou se fizer em casa, chamar de quem é responsável, assistente social ou a psicóloga, eu não sei como é que funciona, eu queria que você estivesse explicando isso, vocês explicassem isso, para isso ficar gravado para essas pessoas que talvez alguém possa orientar, né? Se não tiver por aqui, mas orientar. Posso começar, Maíra? Pode. Então vamos lá. Semana passada, uma criança foi abandonada, eu acho que no lixo. Perto do Alemão, por ali. Eu acho que, se não me engano, foi por ali. E o que é que acontece, gente? Abandono de incapaz é crime, né? Mas se você quiser entregar a sua criança à vara da infância e da juventude, não é crime. Está lá artigo 19A do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que você pode entregar, inclusive, em sigilo. Digamos que a Maíra seja minha filha, ela deu um mau passo na vida, que é assim que fala no Nordeste, dá um mau passo, engravidou. Eu discordo, mas tudo bem, vai. Engravidou, e ela não quer que eu me envolva nisso. Então ela vai até a vara da infância e diz, olha, o meu bebê vai nascer na maternidade Escola de Laranjeiras, o dia tanto de tanto, eu não quero amamentar, e eu não quero que vocês chamem a minha mãe ou meu pai, eu quero entregar em sigilo. Então, o que é que o juiz faz? O juiz oficia a maternidade Escola de Laranjeiras, informando que Maíra vai ter um bebê e que ela não deseja amamentar, e logo que o bebê chegar, deve ser comunicado... Deu uma congelada, rodando. Ops. Voltou? Mas estamos ouvindo. Eu estou com os dedinhos cruzados então, vamos lá. Então, oficia para que logo que o bebê nasça, seja avisada a vara da infância. A Maíra não vai amamentar, não vai fazer nada, vai embora. 10 dias depois da entrega, ela vai a uma audiência na vara da infância. Como o bebê nasceu em Laranjeiras, ela vai até a primeira vara e vai ratificar a entrega. Antes disso, ela vai conversar com o psicólogo, assistente social. O Ministério Público vai estar presente nessa oitiva dela, onde ela diz, não quero essa criança. Não. E essa criança vai para o primeiro da fila com aquele perfil. E ninguém da família dela vai ficar sabendo dessa entrega. Pode falar agora, Maíra. É importante dizer também que nesses 10 dias ela pode desistir, ela pode dizer, não, eu pensei melhor e eu não quero mais entregar. Aí, ok, desfaz tudo. Né? Desfaz tudo. Sim. Nessa grande entregar depois da mãe.
E nessa fila de 33 mil famílias vai ter alguém para receber essa criança imediatamente após esse período de 10 dias, Com acredito certeza, eu. Sim, pelo menos com 33 mil certeza. pessoas. Tem 33 mil famílias ali Exatamente, esperando, né? exatamente. Fala um pouquinho, por favor, sobre aquilo que a gente chamava no passado, que eu acredito que ainda exista pessoas que façam no nosso interior do Brasil, é a adoção à brasileira. Vamos lá, Joana. Primeiro, que não é adoção, e segundo, que não é a brasileira, né? Uhum. É registrar como seu filho de outrem, artigo 242, se não me engano, do Código Penal. É crime, né? É um crime com os melhores dos objetivos. É crime. Gente, a gente precisa parar com essa história de vamos fazer um crimezinho ali, né? Vamos roubar um sinalzinho de internet, vamos roubar um pouquinho ali de TV a cabo, né? Vamos estacionar por 2 horas e não pagar o cara do Rio Card, né? Aquele negocinho azul. A gente tem essa mania, né? E é por isso que diz que tudo que é errado é a brasileira, né? Porque a brasileiro é sempre dar uma de esperto para Malandro. dar um cano em alguém. Então, nem é adoção, nem é a brasileira. A gente precisa, apesar da crise que a gente está vivendo, né? Crise de respeito, a gente precisa ter um pouquinho de fanismo, gente. Né? A gente precisa amar um pouco essa pátria. Talvez seja o nosso desamor que traga tanta tragédia pra gente, sinceramente. A gente não tem vulcão, não tem furacão, não tem maremoto, mas tem cada político para ninguém botar defeito. Né? Então... Caiu a caneta aqui, peraí. Né? Então, eu e meu marido, a gente pega uma criança, vai até o cartório. É fácil falsificar uma DNV, eu não vou ensinar para vocês como sou maluca, mas pega a declaração de nascido vivo, com os nomes alterados, vai até o cartório, existe a criança com o nosso nome. Gente, a gente vai viver a vida inteira com medo dessa sombra que vai um dia aparecer e chantagear a gente. A gente vai viver... E existe DNA, né? A gente vai viver... Existe com certeza. E a criança tem o direito de saber, né? Você A vai sua ter que sua sustentar. realidade. É, A realidade biológica, né? A gente vai passar a vida inteira achando que essa genitora pode entrar com uma ação dizendo que foi sequestro. E eu já vi isso, tá? uhum. Entrega da criança Já vi em no adoção noticiário. consensual e logo depois, uns 2, 3 meses, ela disse que a criança tinha sido sequestrada. Então o casal ainda levou um processo criminal em cima deles. Meu Deus. Né? E aí... Então, E ainda tem o DNA. Aí, o que acontece no DNA? Gente, eu não sei se eu já falei sobre isso, Joana. O princípio da cornitude feliz. Né? Eu vou dizer como que é é o que é? seguinte. O meu marido vai para QT vermelho. maternidade e registra a criança como se fosse dele. E aí eu, a corna, recebo o bebê, né? Que seria, em tese, filha do meu marido com uma pessoa qualquer, e vou fazer a adoção dela unilateral, né? E aí vou para a audiência. Que felicidade, lógico. Tô com um bebê que eu queria no braço, né? Mas cheia de chifre na cabeça, em tese. E aí... Sim, Aí o Ministério Público vai e diz, vamos fazer o DNA. Aí descubro eu que, além de corno, meu marido também foi corno. E aí vai todo mundo preso, gente. Formação de quadrilha. Vamos parar com essa maluquice. Tem a forma legal de fazer. Por que fazer? E eu não estou brincando, não. São muitos casos que aparecem assim. E aí eu digo, gente, esse é o princípio da cornitude feliz. Vocês estão pensando nisso? Estão pensando que o Ministério Público não é bobo, que os juízes não são bobos, que a equipe técnica não é boba e que hoje existe DNA para desmentir tudo. Aí a senhora é muito dura. Eu digo, a senhora não é muito dura, não. A senhora não vai fazer. Não é isso, Maíra? Eu estou lembrando das perguntas aqui, já estou anotando para a gente não esquecer, né?
Minha prima a gente está falou, em então, Salvador. Eu vi alguém falando tá, contigo aí. tem algumas pessoas do Uhum. grupo, eu já vi aqui, eu dou boa noite para o pessoal. Tem muita gente aqui que entrou, eu cumprimentei. O nosso amigo Joá, do Corações Entrelaçados, a Dita, Letícia Melo, e assim por diante. Não dá para ler todo mundo agora, mas quem sabe mais adiante eu vou falando aos pouquinhos, né? Roberta, advogada, Roberta Roberta Belo, Belo. advocacia. Ela é presidente do grupo de apoio à adoção lá de Cabo Frio. Tá, o Paulo está aqui também, o Maurício. No caso de uma família cuidar de um parente desde bebê e esse bebê ser registrado em nome da sua própria mãe, poderia essa criança rever direitos legais por esse cuidador? Parentalidade socioafetiva, pode sim. Fazer um requerimento de parentalidade Pode, né? socioafetiva. Esse requerimento será feito em cartório, se ele tiver mais de 12 anos, e será feito em juízo, se ele tiver menos de 12 anos. Ok, isso foi o Joá que fez a pergunta. Se tiver mais alguma dúvida, Joá, fica à vontade. A próxima... Eita, cancelar. Quase que eu encerrei o vídeo aqui. Que isso, dedinho? Faz isso não, vou ficar com a mão longe da tela. Me foi narrado uma situação, semana passada, de uma criança de 12 ou 14 anos, 11 ou 12 anos, corrigindo, 11 ou 12 anos, mora no interior de São Paulo, e o pai e a mãe faleceu, o pai casou, o pai morreu, e agora a madrasta morreu. Deus do céu. E essa criança, ele fica muito com os vizinhos, que não podem ter filhos, por algum motivo, que não vem ao caso agora, e que esse menino não tem mais ninguém, ele tem tios afastados, não tem um tutor, não tem ninguém nomeado. E esse rapaz, que ele é muito bem visto na cidade em que ele mora, inclusive ele já recebeu homenagens pela prefeitura, ele é um homem que trabalha bastante, quer adotar esse menino por afinidade. Ele consegue ir por que caminhos para chegar nessa adoção? É uma coisa mais simples? Veja o seguinte, Joana, ou não? Essa criança, ela deve ter bens por conta da orfandade, né? Ela deve ter herdeiros, exatamente. Então, o que é que eu sugiro? Como ele tem menos de 12 anos, que faça o reconhecimento da parentalidade socioafetiva em juízo. Porque essa parentalidade socioafetiva já existe e ele não perde os bens que ele herdou. Entendeu? Então, na realidade, a parentalidade vai ser uma multiparentalidade. Ele vai manter o pai, vai manter a mãe e vai ter esses dois novos pais. Então, vai ser uma certidão de nascimento com 4 ascendentes, né? 8 avós e é isso mesmo. Vai ser, não é difícil, não. É tranquilo. É pedir um reconhecimento de multiparentalidade e de relação socioafetiva, né? De parentalidade socioafetiva. Não vai ser difícil. Sim. Sim, porque eles são vizinhos de parede, porta com porta. Inclusive, esse casal que quer fazer essa adoção, ele tem bens também. Tá. Então, ele não depende, tá? Ele não depende, no caso, dos bens desse menino. O apartamento do tamanho está no nome dele, tem outras coisas. Quando eles me contaram esse caso, porque sabia que eu ia fazer a live consigo e não quis aparecer, né, para não dizer o nome, não fazer essa pergunta ao vivo, falou, olha, eu não tenho interesse em nada dele, o que é dele, tá? Se eu for nomeado tutor, para mim é indiferente. Eu quero o amor desse garoto, quero esse menino, ele já vive, desde que faleceu a madrasta, ele está andando lá, basicamente. Tutor também é uma possibilidade, mas eu acho que a multiparentalidade
é uma possibilidade Esse, para sempre, né, Maíra? Já vai ser para sempre. E aumenta o Então, leque, né, para ele. é. Porque e de noite ele vai dormir no apartamento dele, na casa dele. Ele não dorme com essa família. E vem uma pessoa totalmente estranha dormir com eles lá, com esse menino lá, como se estivesse tomando conta. Às vezes é uma empregada, é um tio, não sei quem, que mandam dessa família distante. E ele não quer ficar com essa família distante, ele quer ficar com quem ele já ama, que tem afinidade. Então, o caminho é esse. Eu só peço que seja rápido, porque eu passei por uma situação, obviamente que eu não assumi a ação, mas que era justamente de uma família biológica tentando desfazer uma adoção porque a adotante tinha morrido. Justamente porque tinha morrido com muitos bens. Tá. Então, a família dessa adotante estava tentando desfazer a adoção. Obviamente que eu não assumi, né? Mas o ideal é que eles façam logo esse reconhecimento da multiparentalidade e cuidem dos bens dessa criança, aluguem, coloquem os valores na conta dele, né? Para quando ele for adulto, pagar a universidade, coisas do gênero, né? Sim, ok. Não, eu te agradeço. Ela está assistindo a live, que eu já vi o nome dela, a pessoa que me contou a história. E tá aí a resposta, né? Tá aí a resposta. Agora, tá ok, nós temos, né? Vamos lá, 5.000 crianças. O que é uma família acolhedora? Quer dizer, nós temos 4.533 unidades acolhedoras. Isso são os antigos orfanatos ou a gente está contando também com as famílias acolhedoras? Eu não sei exatamente quantas instituições de acolhimento nós temos e quantas famílias acolhedoras. Eu sei que família acolhedora nós temos poucas e que estão só no sul e sudeste, né? E a gente precisa muito que tenha no norte e no nordeste. As famílias acolhedoras são famílias cadastradas junto à prefeitura local, passam por uma capacitação para acolher aquela criança provisoriamente. Então, é preciso ter consciência que o acolhimento é provisório e que aquela criança ou será reinserida na sua família de origem ou vai para a adoção. Essas pessoas recebem uma bolsa para utilização com a criança. Roupa, alimentação, remédio, etc. Né? Então, são pessoas capacitadas, formadas para ficar com uma criança ou um adolescente ou um grupo de irmãos até 18 meses, que é o prazo máximo do acolhimento. Né? Essa medida de acolhimento é mais para as crianças na primeira infância, né? Porque precisam mais daquele aconchego, daquele apoio. Né? Se não me engano, está no artigo 34 do ECA. Não sou muito boa de falar número de artigo, não, mas acho que é 34. Mas a partir de que faixa etária? 5, 6, 7 anos e qualquer idade. Pode ir para a família acolhedora. Pode ir para a família. E esse, quer dizer, então são 18 meses que a pessoa fica ali. Tem juízes que não gostam muito de acolher pequenos, né, Silvana? Mas a lei determina que deve acolher, principalmente os na primeira infância. Na família acolhedora. Psicologicamente é o melhor caminho, né? Uma vez que o sujeito se constitui a partir do olhar do outro. No abrigo, na casa de acolhimento, né, não vai ter uma pessoa tete a tete para fazer aquele cuidado. Né? Sim. E quando pega esse carinho, essa afinidade, vem cá, acabou o prazo, você tem que... Não conseguimos um lar para você, você tem que sair daqui onde você está bem e vai para outra família? Funciona assim? Ou se estende esse prazo? Olha, para os adolescentes eu já vi estender o prazo. Agora, eu não vejo possibilidade, Joana, de uma criança até 7 anos não ter adotante. A não ser que seja uma criança com deficiência séria, mas aí, no caso, estaria
numa casa de acolhimento especial, tipo Dona Meca, Maria de Lourdes, né? Não estaria num acolhimento básico, familiar. A não ser que aquela pessoa, na realidade, tenha essa intenção de acolher uma criança com deficiência e posteriormente, não haverá nada contra, em não havendo qualquer adotante para aquela criança, aquela família adotar. Tá? O impedimento, digamos assim, é relativo. O impedimento é total, havendo adotantes para aquela criança. Mas, digamos, uma criança com paralisia cerebral, com nenhum adotante no perfil, e a família acolhedora deseja adotá-lo, eu não vejo por que não adotar. Que é o melhor interesse da criança. Sempre. Sempre o melhor interesse da criança, com certeza. E eu não sei para quem é a pergunta, tá? Eu estou aqui conversando com vocês, eu tenho alguns tópicos anotados, e, ok, a família quer adotar, ela entra no processo, ela é avaliada, ela faz... como é que funciona isso? Eu sei, eu passei por isso, né? Mas eu não queria eu queria estar sabendo da visão de vocês. Como é que funciona a avaliação, a preparação documentária? Quer dizer, eu sou mãe solteira, eu posso adotar? Um pai solteiro pode adotar? Tem que ser um casal? Tem que ser um pai e uma mãe? Pode ser um casal homoafetivo? Quem pode adotar? Qual a diferença? Eu falo isso um pouquinho, depois passo para a Maíra, porque a Maíra também é perita judicial. Então, ela tem uma capacidade melhor de falar sobre os estudos do que eu. São 16 anos de diferença. Para você adotar, você tem que ter no mínimo 18 anos, e é capacidade civil suprida, né? E a diferença entre você e a criança é no mínimo 16 anos. Essa diferença está sendo relativizada pelo STJ, tem decisão recente. Tudo é entendimento superior ao interesse da criança. Você pode adotar sendo solteira, viúva, divorciada, você pode adotar sendo casada, você pode adotar em união estável, você pode adotar sendo homoafetivo, transexual, bissexual, assexual, ou todas as letras LGBTQI+, ao infinito e além, né? Não tem nenhum problema com relação a isso. Você precisa juntar os documentos que estão especificados no artigo 197A do ECA, ou seja, seus documentos pessoais, comprovante de residência, comprovante de rendimentos, atestado de sanidade física e mental, certidões cíveis e criminais negativas. E deixa eu ver o que mais, foi tudo, né? Assim, comparecer, pelo menos no Rio de Janeiro, às reuniões dos grupos de apoio à adoção. Primeira e segunda vara são 4 reuniões, terceira vara são 5 reuniões, quarta são 5 reuniões, mas tem a participação interna também, lá no grupo de apoio interno da própria vara, né? Aí você entra, passa pelo Ministério Público, que vai verificar se os seus documentos estão todos certinhos. E pode ter uma certidão negativa? Pode. Um SPC Serasa, pode ter um inventário, mas não pode ter débito de alimentos para os filhos biológicos. Eu acabei de receber um processo onde tem débito de alimento a filhos biológicos. Gente, se você não paga os alimentos para o filho biológico, qual é a segurança que o Ministério Público, o juízo vai dar com relação a você, entendeu? Então, gente... Você não paga a pensão e adotar. Exatamente. Aí, com relação aos estudos, a Maíra fala melhor do que eu. Vai lá. Então, aí tem... Você diz na entrevista, essas coisas? Isso. Também. Entrevista, visitação à casa, se ocorre, quais são as exigências? Sim, agora, na pandemia, está sendo tudo online. Mas eu já soube de amigas que aqui no Rio de Janeiro está online, mas em Niterói, por exemplo, a assistente social foi na casa de uma colega. Mas eu acho que isso varia de município para município. Então, tem a entrevista com a psicóloga, no caso,
Se for uma pessoa monoparental, vai ser a entrevista só com ela. E se for um casal, vai ser a entrevista com o par parental e depois com cada um do par, né? E depois disso tem a entrevista com o assistente social, que essa sim vai à casa, mas agora na pandemia nem sempre vem. Não está podendo. Certo. Para ver o local, as condições, se vai ter um quarto salubridade. próprio, como é que é salubridade, se está tudo bonitinho, tela na janela. Isso. E se você é solteira e sozinha, verifica a sua rede de apoio também. Sim. E às vezes a pessoa tipo, mora sozinha, mas ela quer dizer, está adotando sozinha e ela não tem um quarto para a criança, ela tem um escritório para a criança e ela acha que tudo bem colocar só uma caminha lá. Isso pode ser um quesito que a assistente social pode achar, mas a criança vai dormir aqui, pode achar estranho, né? Porque é mesmo. Não, é estranho, é estranho. É estranho, porque quando você está grávida emocionalmente, no coração, você prepara um quarto para seu filho ou para sua filha que vai chegar. Adotar é um desejo que vem daqui de dentro. Agora, não precisa ser rico, tá, gente? Classe média e classe baixa também podem adotar. Eu já fiz uma adoção e eu sempre falo dela, porque o menino tem hoje a idade da Gabi, onde a mãe ganhava um salário mínimo. E essa mãe levava esse menino para as audiências, que era a coisa mais linda do mundo, impecável, sabe? Arrumadíssimo. Dia de domingo ele ia para o culto com gravatinha, todo bonitinho, todo lindo. Ou seja, o dinheiro não é o ponto preponderante para a habilitação. E sim, a higiene, o cuidado, né? Eu posso dizer, acompanhei o processo dele e dela durante muitos anos. Tem pouco tempo que eu não falo com Conceição e sempre foi de um cuidado com aquele moleque fora do comum. Um amor assim, uma dedicação total. Correto, correto. Olha, outro caso parecido com aquele que eu narrei para vocês. A Neuza está falando assim, um pré-adolescente cujos pais faleceram no acidente. Ele pode opinar? Com quem quer ficar? Deve opinar. Primeiro, a partir de 12 anos pode. A partir de 12 anos é obrigatório. Antes disso é recomendável, né? Então, se é um pré-adolescente já com consciência, ele deve opinar com quem ele quer ficar. Obviamente que se ele tiver uma família extensa, com qual ele tenha laço de afetividade e afinidade, a família extensa tentará, obviamente, que fazer esse acolhimento, né? Acho muito difícil que a família extensa não o queira, um tio, uma tia, um avô, uma avó. E ele pode opinar se quer ficar com a avó ou com os tios, se tiver alguém disputando a guarda dele, né? Sim. Eu estou vendo aqui... tá, ok. O João está dizendo que criou 2 crianças, um com 15 e outro com 18, hoje em dia estão, né? Parabéns, João. O meu fez 14 anos agora, vai fazer 15, já é um rapazinho cheio de vontade. Eu criei 2 monstrinhos, um tem 20 e o outro 27. Monstrinhos, tá bom, tudo bem. Eu queria ir para agora, quer dizer, a gente já falou bastante sobre a adoção, as dificuldades, quer dizer, eu queria saber desses casos que estão acontecendo de violência com essas crianças que estão sendo adotadas e que estão sofrendo uma violência tamanha que chegam à morte, né? Elas se destacam na mídia. O pai que acaba, junto com a madrasta, acaba causando mal e a morte dessa criança. Como é que isso acontece em termos jurídicos, né? Em termos de acompanhamento? Eu não sei explicar. Eu fico tão revoltada quando vejo essas coisas que não sei se deu para
me fazer Deu para compreender. entender, sim, Joana, mas Graças eu a Deus, acho, não vi. eu acho que a maldade humana, a crueldade, ela independe do seu vínculo parental, né? A gente viu Sim, aqui a situação do menino Henrique, que vai ter até uma lei, né? Que vai ter o nome dele, né? E família biológica. sim, não, Exatamente. não sabia. Já falei. Aquele lá de São Paulo, onde a menina encomendou a morte dos pais, também família biológica. O que eu acho que a gente Como foi o precisa, menino Bernardo também, né? exatamente, menino Bernardo, a própria Araceli, né? É, E tantas outras crianças que foram mortos por seus pais e mães, ou irmãos ou tios, né? O que eu acho que tem de errado nessa abordagem é o seguinte, a gente até estava conversando isso com vários jornalistas. Você não pode chegar e dizer o pai adotivo matou o filho, ou o filho adotivo matou o pai. O pai, A palavra o adotiva pai é matou, o filho matou. Tá? Porque a isonomia é constitucional, gente. sim. Então, por que é que tem que... Uhum. Não existe mãe adotiva, não existe filho adotivo. Exatamente. É filho independente. Eu nunca apresentei meu filho como meu filho adotivo, eu sou a mãe adotiva dele. Não, ele é meu filho, eu sou a mãe dele, e ponto. Acabou. Exato. Eu já passei uns perrengues na rua, antes de você dar continuidade, eu passei um perrengue na rua de uma menina, uma amiga minha que eu não via há 5 anos, eu apresentei meu filho. E ela ficou olhando para o meu filho, ficou ali assim, como? Você pariu, eu não sabia? Como você tem um filho? Eu não soube nem que você ficou grávida naquela época, a gente se conhece há 20 anos, eu tempo que eu não via, né? Uhum. Eu falei, não, meu filho, falando de tal, pereré, pereré. Ela olhava assim para ele, a coisa, parabéns. E o pai, quem é o pai? Meu anjo. Cartão, usa o seu Aí eu cartão. apontei para o meu coração, né? É cada situação que a Tira o gente cartão fica dele. sem jeito, né? Mas tudo bem. Mas pode concluir, desculpa, eu só quis dar Não, uma palhinha de como as pessoas enxergam a é, adoção, às vezes, com. eu também passei por situações muito similares à sua. Então, acho que quando tiver uma ética de tratar a adoção com respeito pela mídia, a gente vai passar por cima disso tudo. Agora, se a família adotiva passou, né, por todo o procedimento, pelos estudos técnicos, por tudo, é muito estranho, né? A gente entender que o judiciário, com tanto cuidado, entregou uma criança para uma família totalmente despreparada. E o que a gente tem que pensar também é que, às vezes, o judiciário é um mero homologador de adoções já concluídas pelo tempo. Ou seja, uma É. criança que está há 9 anos com a família, eu já passei por isso, e nunca foi regularizada a adoção dela. Aos 9 anos, algum juiz vai tirar essa criança dessa família? Não vai. Nós temos o caso da Vitória, né? Da Gabi. Exatamente, exatamente. Mas ali é um caso que não foi consensual, é um caso judicial entregue, né, pela vara, tudo, mas é uma adoção consensual já consolidada de fato. O juiz não vai tirar depois de 9 anos, né? Então, existem questões que a justiça é só homologadora, né? Vai fazer estudo, vai fazer, mas não tem como fazer essa separação. Eu não consigo te dar uma resposta de por que isso acontece. Não tenho noção de... Eu só penso que as pessoas são todas elas um emaranhado de questões, né? Sejam elas com seus filhos biológicos, sejam elas com seus filhos adotivos. E que, de Eu repente, acho que, A justiça eu, deveria ser mais severa. não, mas eu acho que além de ser mais severa, eu acho que falta educação. Assim, as pessoas precisa ser, porque você não é só o pobre que você vê sofrendo, né? não. O rico também você vê sofrendo, como é o caso do Henri, né? Então, assim, as pessoas não sabem, de fato, que assim, que uma criança
vomitar, que uma criança ter os sintomas que ele teve, que é ok. Não é ok. Não. Então, assim, é preciso escutar a criança. Então, assim, se as pessoas hoje, porque a gente pensa assim, eu já ouvi isso várias vezes. Ah, aquele cara não consegue nem animar festa de criança. Tá pensando o quê? Animar festa de criança é difícil. Não é fácil não, tá? E aí a pessoa assim, pega qualquer coisa, bota para ser babá. Não é qualquer pessoa também que pode ser babá. Não. Como não é qualquer pessoa que pode ser mãe. Então, falta essa educação. A pessoa tem que saber, vai procurar um emprego, o que é que eu gosto? O que é que eu posso fazer? O que é que eu sei fazer? Então, eu acho que isso é o princípio, porque a pessoa, quando está lá, a babá, cuidando da criança, ela tem que entender que ela é uma referência para aquela criança. Então, não é para sair passeando de carrinho durante 2 horas, porque a patroa não está vendo, e ficar lá com o celular agarrado e deixar a criança amarrada no carro. Isso qualquer um faz, realmente. Isso é abandono de branco, que a gente chama, né? Que é o abandono através das babás. Eu, quando tinha as meninas menores, eu ia para aquelas festinhas nas casas de festa da Barra e outros locais. E aí, eu sempre adoro festa de criança, amo. E lá tinha eu, a minha filha e umas 20, 30 babás de branco cuidando das crianças. Não tinha pai e mãe cuidando, não tinha pai e mãe levando. Entendeu? Aí eu digo, isso é uma forma de abandono. Abandono de branco, todo mundo bonitinho, arrumadinho, né? E levando as crianças. Enquanto os pais podem estar viajando, fazendo um cruzeiro, qualquer outra coisa. Né? Muito fácil ter filho, né? É muito fácil. Muito. Nos abrigos também a gente vê isso, com os educadores agora. O descaso com os educadores. As crianças estão lá no abrigo, os educadores estão indo trabalhar e sem salário. Eu sou psicóloga voluntária da Rede Abrigo, faço a capacitação, não é uma capacitação, na verdade é um grupo de disciplina com os educadores e a equipe técnica dos abrigos. E as pessoas estão doentes, porque estão indo trabalhar pensando que tem 3 meses sem salário, sem receber salário, com conta atrasada, e o salário, quando entra, não entra com juros da conta que ela está devendo. Então, isso perturba, né? Como é que essa mulher vai cuidar da criança que está no abrigo? Se ela não tem condições nem de cuidar das suas crianças, está no ônibus e num trem lotado, sem vacina. A gente não cuida de quem cuida, Joana. Esse é o nosso grande problema. É verdade. O João está dizendo aqui que ele assumiu os cuidados da minha filha com 13 anos de idade. Hoje ela deu 2 netos que o chamam de vovô e ela o chama de pai. Isso é muito bonito. Lá do Maranhão. Muito bonito mesmo. Existe um conceito com relação a uma criança adotada no meio ambiente, quer dizer, outras crianças ou os outros pais, como é que vocês sentem esse preconceito? Se existe ou não? Ah, fulano é adotado. Ciclano faz questão de frisar essa palavra? Sim, acho que hoje, mas hoje mais não, Maíra. Acho que hoje mais não. Eu acho que tem, assim, a gente vê, eu já vi a Astrid falando disso, né? Que quando colocam na mídia, no jornal, sei lá, escreve Astrid e seu filho adotado, por exemplo. Ela tem um ódio. Ah, mas isso de jornal geralmente é para chamar, é para manchete. Homem negro, homem preto, morto por seguranças de shopping. Tem que ter a palavra da raça, né? Da cor da
para quê? Para vender o jornal. Então, quando coloca assim, Astrid, seu filho adotado, eu acho que é mais para chamar mesmo a atenção. Eu te é a falta de isso, ética da imprensa. Da imprensa. Mas porque o que a gente é, vai ver. isso também Isso cai aí na a gente... educação, porque assim, você não vê ninguém falando, fulano, o filho dela que foi de FIV, ninguém fala isso. É o filho, ponto. Se foi filho, se foi fertilização, ninguém fala nada. Agora, os processos estão congelados com a pandemia, está sendo tudo feito online, os juízes estão conseguindo trabalhar e Graças a Deus. Estão dando Só sequência. a gente aqui, os advogados, é que está cada vez mais com cabelo branco, porque aqui no Rio de Janeiro a gente está num procedimento híbrido, né? Metade no procedimento eletrônico, metade no PJE, aliás, um terço e um terço em papel, a gente já não sabe mais o que faz, o PJE não entra, o processo eletrônico cai o tempo todo, o processo físico significa que a gente tem que ir lá peticionar, ninguém está com saúde para isso, a gente está com medo de sair na rua, né? As audiências estão acontecendo de forma virtual, graças a Deus, né? Tem um provimento do CNJ sobre isso, provimento número 97 do CNJ. A gente está conseguindo se virar. Agora, os prazos não estão sendo cumpridos. Tá? Por exemplo, prazo de 120 dias para uma habilitação. Não está sendo cumprido. Isso é culpa de quem? Não é culpa de ninguém, gente. É culpa da pandemia. É culpa da situação que está no mundo. Não é culpa do Brasil, não é culpa do juiz, não é minha culpa, não é culpa de ninguém. A gente está trabalhando com 25% dos profissionais. Né? Tem gente com comorbidades. Eu mesmo não saio de casa. Então, tem muita gente que, como eu, também não sai de casa. Então, é preciso entender que nós estamos num período totalmente atípico, né, que modificou todos os trâmites, né, e tem que ter paciência, gente. O procedimento de habilitação, ele deve durar até 4 meses, podendo ser prorrogado por mais 4. Então, são 240 dias. Então, por favor, calma. A adoção nunca ocorreu em 120 dias. A destituição do poder familiar nunca ocorreu em 120 dias. Agora, com a pandemia, que não vai ocorrer mesmo. O meu caso ia sair, chegou a pandemia, parou tudo. Eu estou conseguindo. Essa semana mesmo, essa semana eu recebi 3 ou 4 sentenças. Então as coisas estão funcionando. Semana que vem nós temos audiência. As coisas estão andando. Agora não estão andando com aquele ritmo, até porque a gente está com essa confusão de sistema, né? E a gente diz, o PJE, gente, desculpa a palavra, é a pior desgraça que acontece na vida do advogado. Ou coisa ruim é o PJE. Mole, eu amo as suas postagens, Ana. Você coloca cada coisa aqui. Bonequinho dançando com o seu rosto. Você coloca cada tirada ali, eu fico olhando assim, meu Deus do céu, essa daí... Joana, perguntaram a minha irmã, que é psicóloga do judiciário lá em Maceió, se eu era gay. Eu li essa postagem. E as filhas são gays? Não. E os sobrinhos? Aí, exatamente. Gente, as postagens não, onde é que ela achou Johnny Hooker? Gente, eu amo o Johnny Hooker, acho ele maravilhoso. Eu adoro a Lineker, acho ela maravilhosa também. Pô, vai se preocupar com a tua vida, larga a mim em paz. Eu vi essa postagem, eu sou casada, tenho 2 filhos, não sei o quê, mas o mínimo que a gente pode ter é respeito pelo ser humano, gênero, cor, religião e qualquer outra coisa. Olha, eu aplaudo você, tá? Porque eu penso da mesma maneira, da mesma forma. E eu acho que as pessoas, à medida que vão amadurecendo, elas deveriam rever esses conceitos que elas foram criadas ou desenvolveram com o tempo, porque eu tenho amigos, eu não tenho amigos trans, eu não tenho amigos gays, eu não tenho amigos
pretos. Eu não tenho amigos... Índio eu não tenho mesmo, nenhum, não conheço. Mas eu não tenho que colocar o quê? A palavra rótulo. Meu filho adotivo. Minha filha adotiva, que é trans e não sei o quê, e não sei o quê, e ainda é preta. Quer dizer, olha só, o sobrenome ficou comprido, né? Exatamente isso. É terrível. Exatamente isso. É terrível isso. Nossa live aconteceu. Aconteceu E não caiu. Olha que coisa boa. Muito bem. Coisa boa, né? Olha, eu não sei se vocês gostariam de falar mais alguma coisa que eu possa ter esquecido de estar comentando na live sobre as dificuldades, os desafios com relação à adoção. Se tiver algo que vocês queiram comentar, eu gostaria de falar só uma coisa, Jana. Do mesmo jeito que a gente não desiste da filiação biológica, obrigada, filha, a gente também não desiste da filiação adotiva. Então, não é test drive, não é tentativa, vamos ver se rola, se não rola. Vocês não estão fazendo favor a ninguém, muito pelo contrário. O filho é que traz a felicidade para o nosso lar. Então, pensem muito. Se vocês não tiverem condições de dar amor, de entender que a criança tem suas particularidades, que na adolescência ela vai ter as dificuldades inerentes à adolescência. E que criança dá defeito, assim como a gente também dá defeito, nem tentem, tá? Continuem sem filhos mesmo, porque todo filho, seja... É um grande favor, exatamente, né? Seja ele vindo da sua barriga, seja ele vindo da sua alma, vai dar defeito, vai dar problema. Então, e vai dar muita felicidade. Entendeu? Nós somos humanos, somos imperfeitos, então é isso. Vocês não pensem que a adoção é filiação de segunda categoria. É de primeira categoria, como sempre. Aline, beijo grande, querida. Você me fez lembrar uma situação no elevador daqui do prédio. Uma senhora, né, uma senhorinha, olhou assim para mim, olhou para o meu filho, cresceu, né? Falei, tá crescendo, tá ficando bonito. Parabéns. Você adotou um jovem muito bonito. Eu teria adotado um cachorrinho. Filho, eu não tenho mais condições. E pensei assim, ainda bem. Ainda bem, não falei nada, fui educada, até porque é uma senhora, não tinha que dizer. Melhor não contar Aí nada. o meu filho, quando saiu do elevador, me comparou com um cachorrinho, eu falei, late, filhinho, late pra mamãe. Totalmente sem noção, gente. Eu diria sem noção. Eu diria o seguinte para as pessoas que estão querendo adotar, que as varas, né, da infância têm um número não é curso não, meu Deus, está me falhando a palavra, de reuniões, né, que a gente precisa participar nos grupos de apoio à adoção. Eu convido as pessoas a ir se debruçando mais sobre o tema, para saber mais, para ver outros grupos, inclusive. Ontem eu fui num grupo, sem querer, porque eu pensei que era quarta. Eu pensei que era a primeira quarta do mês. E aí foi muito bom. Foi o que eu nunca tinha lido. Também nas reuniões. Você foi ontem no Desmistificando a Adoção. Sim. Uhum. E foi muito bom. Foi muito legal. Eu adorei ouvir a Silvânia, a Ana Carla. Isso. Foi muito bom mesmo falar. Ontem eles falaram sobre revelação. A gente até já nem usa mais o nome revelação, porque revelar o quê? Né? Mas algumas pessoas ainda pedem para se falar sobre revelação. Então, a Silvânia Morani e a Ana Carla falaram sobre a forma de abordar a criança, sobre a adoção, né? E a minha filha, toda vez que vai comigo, ela diz,
Revelar o quê? Falar o quê? Tem que falar desde que nasceu, desde que chegou, né? E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser mesmo. Oi, Lindomar, beijo. Bem, eu quero mais uma vez agradecer, eu espero que outros momentos bons como esse aconteçam durante o ano que vem, que a pandemia realmente acabe em Deus breve, queira. que todo mundo seja vacinado, É. né? E que a gente possa novamente se abraçar, se conhecer, tomar um Com café certeza. juntas, e seguir a vida como a gente estava seguindo, com Verdade. aprendizados, né? Vacina no braço e comida no prato. É. É isso que a gente precisa. Tá certo. Bom, eu quero, então, me um despedir beijo de grande. vocês, agradeço mais uma vez, e eu vou ficar aqui mais 2 minutinhos para convidar o pessoal para a minha live de amanhã. Perfeito, Tá bom. querida. Tá Beijo bom? grande. Beijo. Obrigada, Joana. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Assina geral, Lindomar. Precisamos mesmo. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui, terem participado. Amanhã eu vou estar aqui às 19 horas com o Bruno Camargo, psicólogo. Ele é de São Paulo e ele vem contar a história dele com relação aos cuidados que ele tem com a mãe, que também tem Alzheimer. Como vocês já sabem, eu cuidei da minha por 9 anos e também sou psicóloga, e amanhã a gente vai ter um papinho descontraído falando desse cuidado, aprender a cuidar com amor. Conto com vocês amanhã às 19 horas, tá bom? Um beijo grande a todos. Obrigada, hein?